bem-vindo para mais um capítulo do nosso Plantão JN, a sua fonte mais confiável de informações e entretenimento do sábado de manhã. E antes de começar, já deixa o seu gostei aqui embaixo, porque isso ajuda com que o YouTube leve vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas ficam inteiradas sobre os acontecimentos do mundo, o que está rolando na nossa economia, no país, no governo, para que a gente tenha cada vez uma população brasileira ainda mais esclarecida. Então senta o dedo nesse like aí, beleza? Obrigado. Então, vamos para a primeira notícia do dia. Cara, depois daquela notícia onde o Paulo Guedes falou que daqui a 90 dias haverá 4 grandes privatizações, passaram 100 dias sem que a gente tivesse ouvido absolutamente nada a respeito. Mas agora a gente ouviu que os Correios serão privatizados. É isso mesmo. Quando? Em 2021. Bom, a estimativa é que essa privatização levante para o governo algo em torno de 15 bilhões de reais, mas ainda vai caber aí a decisão de deputados e senadores se de fato essa venda vai acontecer. Daí tem uma particularidade em respeito a essa privatização, porque o governo ele quer fazer com que exija uma substituição da Anatel, da Agência de Telecomunicações, para a Anacom, que seria a Agência Nacional de Comunicações, o que integraria justamente a parte de telecomunicações com também os serviços postais do Correio. Vamos lá, e apesar de fato não ter sido cumprido aqueles 90 dias que o Paulo Guedes falou, a gente precisa trazer em pauta aqui que, cara, privatizar não deve ser encarado como uma coisa ruim, porque ao passo que isso gera receita para um governo que está gastando muito em pleno período de pandemia para justamente fornecer insumos para a população conseguir se reerguer, as privatizações também permitem com que haja pessoas focando em otimizar aquele negócio, buscar eficiência na produtividade, eliminar cabides de emprego que hoje são muito usados pelo governo em colocar pessoas para trabalhar em estatais simplesmente por nepotismo ou por troca de favores. Então, o foco de empresas, ele é voltado para o lucro. Lucro esse que pode ser reinvestido no negócio, utilizado para expandir suas frentes e também gerar mais empregos. Isso significa então com que sim, haverá cortes com privatizações, sempre há, mas também de funcionários que são pouco produtivos ou então de funcionários que são absolutamente improdutivos, como os cabides de emprego. Isso será substituído por funcionários que de fato agregam para o negócio como um todo, que faz com que ele se expanda mais, o que gere mais emprego e riqueza para a nossa sociedade. Inclusive, privatização ajuda a arrecadação de mais impostos, porque a gente sabe que o governo é sócio de todas as pessoas jurídicas e pessoas físicas que existem no Brasil, o que significa que, ao passo que existe mais lucro, o governo ele vai recolher mais tributo sobre esse lucro. Ao passo que existe mais reinvestimento, porque tem mais lucro, o governo também vai colher mais imposto de renda sobre a renda que é paga para os funcionários que trabalham naquele negócio, ou seja, como um todo mundo sai ganhando. Outra notícia, o Tribunal de Contas da União decidiu autorizar o emprego de verbas que iriam sobrar para os gastos previstos para o Bolsa Família para o auxílio emergencial devido à pandemia do coronavírus. Como assim? Vamos lá. Com esse auxílio emergencial, antes quem recebia Bolsa Família recebeu os R$600, que tinha um valor maior, ou seja, houve uma substituição da verba que foi repassada. Mas a Lei Orçamentária Anual de 2020, a LOA, prevê gastos de 32,5 bilhões com Bolsa Família. Mas acontece que somente algo em torno de 33% desse valor chegou de fato a ser gasto. Ou seja, o Tribunal de Contas da União, vendo isso, falou: vamos pegar esse espaço fiscal aqui que está sobrando com base no que a gente tinha previsto que iria gastar e repassar isso daqui também para dar mais auxílio emergencial. Por outro lado, despesas como, por exemplo, abono salarial e seguro-desemprego, eles já chegaram a um gasto de 60,6 bilhões, sendo que a projeção é que até o final do ano essas duas ações já consumam até 63 bilhões de reais, o que já extrapola do teto de gastos da Lei Orçamentária Anual. E a gente sabe que, cara, se existe um orçamento, ele é feito para ser cumprido. Se o orçamento não é cumprido, então isso obrigatoriamente é crime de responsabilidade fiscal do governo, certo? Não nesse caso. Porque essa regra do teto, ela não engloba medidas provisórias que foram criadas justamente por acontecimentos pontuais pelo Poder Executivo, para sanar circunstâncias como o que a gente viveu na pandemia. Ou seja, como esses créditos extraordinários das medidas provisórias não entram no teto de gasto, então abre-se artificialmente um espaço no teto de gastos. E só para você entender a contextualização do que é esse teto de gastos, Lei Orçamentária Anual. Existem 3 pilares, basicamente, tá? O plano plurianual,
que dita basicamente as diretrizes estratégicas do que o governo quer alcançar pelos próximos 4 anos. E também existe a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentária, que é basicamente quebrar esse plano plurianual, que são 4 anos, em um único ano. Então, no caso, a LDO, ela pega um planejamento mais detalhado e conciso com base na realidade imediata do que vai ser feito no próximo ano estrategicamente. E por último, existe também a LOA, Lei Orçamentária Anual, que é onde prevê todas as receitas e todos os gastos do governo que vão ser feitos para o próximo ano. É como se fosse o orçamento de uma empresa. É exatamente isso que o nosso governo faz, prevendo todas as suas receitas e gastos. E agora, provavelmente uma das notícias mais surpreendentes do nosso plantão JN, a nota de R$200 que mal acabou de chegar vai sair de circulação, porque a Defensoria Pública da União ingressou com uma ação na Justiça contra a Casa da Moeda, que é quem, obviamente, quem imprime as cédulas de circulação do nosso país. Só que olha qual foi a justificativa. Parece que essas notas de R$200 que foram produzidas pela Casa da Moeda não resguardavam acessibilidade a públicos, por exemplo, cegos, que não tinham como diferenciar a nota de R$200 com a nota de 20. E essa ação prevê uma nota para a Casa da Moeda de R$50 mil por dia em caso de descumprimento, ou seja, basicamente vamos lá de cara tirar todas essas notas de R$200 de circulação. A Casa da Moeda, por outro lado, falou que não teria nem como, dado o prazo estipulado, de produzir alguma outra nota com alguma outra dimensão, porque o reajuste que deveria ser feito ao escopo de produção, ao trabalho fabril, para ter essa nova dimensão da nota seria absolutamente inviável. E justamente para conseguir cumprir com o prazo e garantir que a nota chegasse à população da forma mais acessível e mais rápido possível, ela seria adaptada a um tamanho que já existe, porque isso facilitaria inclusive o manuseio das notas em depositar e sacar dos caixas eletrônicos que já estariam acostumados com esse tamanho. Outra notícia do nosso plantão JN é a possibilidade do aumento da tributação sobre os mais ricos, principalmente influenciada pelo FMI, o nosso Fundo Monetário Internacional. Por quê, né? O que aconteceu? Cara, por causa da pandemia, ao redor do mundo, os governos já chegaram a gastar 12 trilhões de dólares para conseguir ajudar as populações em seus respectivos países, o que fez com que as nações tivessem um endividamento de algo em torno de 100% do PIB do mundo. No Brasil, né, porque Brasil é sempre over delivery, a dívida pública fica a 101,4% do PIB nesse segundo semestre. E aí, buscando orientar e ajudar os países, o FMI produziu um relatório, que ele chamou de Monitor Fiscal, com basicamente guidelines e diretrizes do que os países poderiam fazer para auxiliar na retomada das suas economias. Que, para isso, uma das possíveis soluções seria aumentar o imposto sobre os mais ricos. O que isso daqui quer dizer? É basicamente aumentar imposto sobre a renda, fazendo um esquema tributário progressivo, onde quanto mais renda, mais alíquota. Mas, além disso, como a gente sabe que ricos têm outras fontes de renda, como por exemplo venda de equity, dividendos, como por exemplo propriedade de luxo e até herança, o aumento de imposto sobre todas essas frentes também foi pautado nesse relatório chamado Monitor Fiscal, produzido pela FMI. Bom, e tudo bem, é justo que os ricos paguem mais impostos? Tudo bem, é justo, porque percentualmente, em relação ao quanto eles têm de patrimônio, realmente os pobres sempre vão pagar muito mais. Agora, quando a gente pensa em um governo ineficiente que utiliza os impostos que ele arrecada por projetos que não são os melhores para desenvolvimento da população e muitas vezes para programas populistas que vão fazer uma acomodação da população ao invés do incentivo à busca de emprego, trabalho e empreendedorismo, a gente fica se perguntando se de fato esse aumento de imposto seria melhor para ser distribuído ou seria melhor nas mãos de empresários que poderiam usar isso para criar mais negócios e gerar mais empregos. Então, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre ou aumentar impostos sobre os ricos ou então liberalizar mais o mercado para justamente poder gerar mais empregos e com isso enriquecer a economia fazendo isso, que eu sinceramente quero saber o que você pensa. O que você pensa? Eu penso que, ok, tem que ser isso. O quê? Aumentar o imposto ou liberalizar? Aumentar, eu acho. Você acha? Eu acho que num governo eficiente seria pertinente. No nosso, onde existe corrupção, existe má administração de recursos públicos, você vai criar mais cabide de emprego, você vai criar um monte de esquema de lavagem de dinheiro. Você basicamente vai dar dinheiro para um governo que não sabe gastar, que gasta com coisa errada. Quando se você desse na mão de um empresário, ele criaria novos negócios, geraria emprego, as pessoas teriam mais renda. Sim. E aí o governo tu conseguiria mais imposto com isso também, né? Porque
verdade. Você tem mais emprego, tem mais imposto sobre Dessa renda. forma. Explode. Próxima notícia. O Banco Mundial, ou BIRD, ele aprovou 12 bilhões de dólares para ser distribuídos em países subdesenvolvidos para financiar a compra de vacinas anti-Covid. Essa medida, naturalmente, tem como objetivo apoiar a vacinação de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Porque a gente sabe que o único curso para a gente conseguir sair dessa realidade pandêmica que a gente vive hoje é através de nós usufruirmos de vacinas que são eficazes, seguras e também com um sistema de distribuição e segurança associado. Mas, por outro lado, parece que a maior parte da população de fato só vai conseguir ser vacinada em 2022. Isso foi um aviso da OMS, a nossa Organização Mundial da Saúde, porque mesmo apesar dos investimentos do Banco Mundial, mesmo apesar dos avanços da ciência, simplesmente é muito difícil de imaginar que haja capacidade produtiva para comportar a vacinação de tanta gente em tão pouco tempo. Então, vai existir uma priorização sobre a distribuição de vacinas, principalmente sobre as pessoas que podem ser mais afetadas, como, por exemplo, idosos, pessoas obesas, outras pessoas que estejam enquadradas dentro do grupo de risco. Próxima notícia. Um artigo publicado num dos semanários mais conhecidos do mundo, no mundo acadêmico e científico, The Lancet, caracterizou, na verdade, que a nossa pandemia é uma sindemia, porque, na verdade, o coronavírus, por ele apresentar efeitos a menos, ele acaba deixando com que o corpo fique mais propício a que outros sintomas provenientes de outras enfermidades ou outras características pessoais intrínsecas à nossa biologia se manifestem. Ou seja, sindemia, o vírus não atua sozinho, ele atua com outros agentes. Ele tem cúmplices como obesidade, diabetes, como doenças cardíacas e até condições sociais que são associadas a uma alimentação precária, falta de exercícios físicos, que naturalmente acabam agravando a situação do infectado e aumentando os seus riscos. Agora vamos falar de Estados Unidos. Aí voltou o Trump, chegou. O cara, ele começou a fazer comício depois, obviamente, de deixar de ser internado e começou a querer abraçar pessoas, principalmente aquelas que estavam dizendo que eram já contaminadas pelo coronavírus. A justificativa dele era traçar um laço de união com essas pessoas, dizendo que elas não se preocupassem, afinal todas já estavam com os anticorpos do coronavírus. Então, o atual presidente norte-americano não se preocupou em usar máscara em comícios lotados de pessoas, não se preocupou em realizar distanciamento social, sendo que os Estados Unidos voltou a crescer diariamente o número de infectados detectados, agora com uma média de 50 mil novos casos por dia. E isso com a previsão de que em dezembro, no inverno do hemisfério norte, quando o clima for ficar ainda mais ameno, o coronavírus ele vai se alastrar com mais facilidade e essa média diária pode chegar até 80 mil pessoas por dia. Então, enquanto o Trump está aí abraçando pessoas, dizendo que agora elas já estão imunes, teve um caso nos Estados Unidos essa semana ainda de um homem que contraiu o coronavírus pela segunda vez, com casos ainda mais alarmantes. A gente sabe que esse é um caso que já aconteceu também na China e a gente também não sabe o quanto de pessoas que com isso aconteceu e não foi detectado. No caso desse paciente nos Estados Unidos essa última semana, que foi detectado com coronavírus uma segunda vez, ele é um paciente de 25 anos que precisou de tratamento hospitalar porque os seus pulmões simplesmente não estavam conseguindo captar oxigênio suficiente para distribuir para o seu corpo todo por si só. Próxima notícia. Quase 2 meses depois da China ter dito que encontrou resíduos de coronavírus em lotes de asas de frango exportados pelo Brasil, China falou de novo. Só que agora não com frango, agora com carne bovina exportada pelo Brasil para a China. Bom, isso foi basicamente uma afirmação, agora da mesma forma que 2 meses atrás, apesar das autoridades chinesas terem explicitado que o coronavírus foi identificado, não foi esclarecido de fato como isso foi medido, o que aconteceu, e não teve uma contraprova que foi mostrada às autoridades brasileiras. Mas, naturalmente, isso pode ter um grande impacto para as exportações, porque no Brasil, de janeiro a julho, o Brasil teve um faturamento de 4,7 bilhões de reais com exportações para a China, o que quer dizer que é uma quantia relevante em relação ao nosso PIB, o que quer dizer que caso a China decida diminuir as importações ou simplesmente cancelá-las por completo, isso vai ter um alto impacto para a população brasileira. Então, meus amigos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa edição do Plantão JN, deixa o like nesse vídeo para ele levar mais pessoas, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque aí você recebe os próximos vídeos todo sábado, às 10 horas da manhã, no nosso queridíssimo Plantão JN. Então, sem mais, meu nome é Breno Perrucho, beijo enorme para você, e esse é o Jovens de Negócios.